Continuando aqui o nosso projeto, eu vou incluir mais 3 botões na tela de pesquisa, para que a gente consiga fazer as demais funcionalidades do sistema através dessa tela. Então eu vou aumentar aqui a largura dessa tela, certo? E vou incluir os botões aqui ao lado do botão pesquisar. Então eu vou só clicar aqui do lado direito na paleta de componentes, seleciono o botão e escolho o local onde ele vai ser incluído. Então vamos colocar 1, 2, 3 botões. Agora que a gente incluiu os botões, basta a gente aumentar aqui a lista. Aqui embaixo eu vou ampliar a largura, vou igualar aqui ao botão. E vamos renomear cada um deles com as suas funcionalidades. Primeiro botão aqui, já está o botão 1. Botão direito, vou editar o texto dele. Vai ser o botão novo, e vai servir para incluir um novo contato. O botão número 2, eu vou alterar o texto para alterar. Vai servir para alterar os contatos que já estão cadastrados. O último botão vai ser o botão de excluir. Então, alterar o texto, eu vou excluir um contato já cadastrado, certo? Depois de modificar o texto dos botões, eu vou alterar o nome deles. O nome da variável do botão, que vai ficar fácil para a gente identificar eles no nosso código-fonte. Então, botão direito, alterar o nome da variável. Esse aqui vai ser o btn novo. Esse daqui vai ser o btn alterar. E o último, btn excluir. Ok. Finalizamos o ajuste na tela. Vou rodar o programa só para ver como é que ela ficou. Shift F6. Então tá aqui. Então os 3 botões aqui incluídos. Por enquanto não fazem nenhuma ação, porque a gente ainda não incluiu nada neles, certo? Então vou fechar aqui o programa. E agora vamos fazer o botão excluir funcionar, porque ele é o mais fácil de ser executado e que tem um menor número de códigos. Então, basta você clicar 2 vezes em cima do botão. Ele vai abrir o código-fonte do teu sistema. Então, basta você procurar o método btn excluir action performed. E esse método é um método que vai ser executado quando você clicar no botão de exclusão. Primeiro passo é você verificar se existe ou não algum contato selecionado na sua tela. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui no código-fonte e lá no topo da nossa classe, na declaração da classe da tela de pesquisa, a gente vai declarar uma variável que vai receber o contato selecionado na tabela. Então aqui eu vou colocar private contato com C maiúsculo, que é o nome da nossa classe, contato com C minúsculo, que é o nome do nosso objeto. O próximo passo é verificar se esse objeto ele está preenchido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se contato for diferente de nulo, significa que o contato está selecionado lá na nossa tela. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos verificar, né, vamos confirmar com o contato se ele deseja realmente excluir o contato. Então a gente começa com o comando if, e a gente vai usar o joptionpenny, digita JOP, Ctrl espaço, ele vai aparecer essa tela, e basta você apertar Enter, que ele já vai fazer a importação do joptionpenny para a sua classe atual. Ponto, show, confirme dialog. Então a gente vai apertar o Enter, ele já vai preencher algumas características para a gente. Vamos deixar o this no primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a nossa mensagem de confirmação. Deseja realmente excluir este contato? Interrogação. Se você quiser, você pode colocar uma vírgula. Nesse caso é opcional, tá? Então eu vou colocar aqui para que a gente consiga configurar os botões dessa caixa de diálogo, né? Mas por enquanto vamos deixar assim e depois a gente faz essa modificação. Só que existe um pequeno problema. O show confirm dialog ele vai retornar para mim um número. E esse número vai representar um dos botões da caixa de diálogo de confirmação.
E para saber qual foi o botão selecionado, eu tenho que colocar logo à frente aqui, colocar dois sinais de igual. Então eu vou colocar aqui igual, igual. E eu vou repetir aqui joptionpane ponto yes underline option, que significa dizer o seguinte, que eu pressionei o botão sim, o botão yes da minha caixa de confirmação. Vou abrir chaves e fechar logo em seguida na parte de baixo. Vou reduzir um pouquinho a fonte aqui para caber tudo na tela. Aqui, desse tamanho ficou ótimo. Então, ó, se na minha caixa de diálogo de confirmação eu apertar o botão sim, significa que eu realmente desejo excluir aquele contato. Então agora eu vou utilizar o método excluir lá da classe DAO, dentro de um comando condicional, para saber se foi ou não excluído aquele contato. Então, se, aí eu vou colocar aqui dentro, contato DAO.excluir. Aqui dentro do excluir, ele pede um ID do tipo inteiro. Então eu vou apagar esse ID daqui e vou colocar assim, contato.getID. Abre chaves e fecha em seguida. Se eu conseguir excluir esse contato, eu vou pegar o meu joptionpane e vou exibir uma mensagem de sucesso. Show message dialog. E aqui no lugar desse EVT eu vou colocar a mensagem de sucesso. Contato excluído com sucesso. Caso contrário, eu vou colocar um else aqui. E dentro desse else eu vou colocar a mensagem caso o método excluir não consiga realizar a exclusão corretamente. Então eu vou colocar joptionpane.show message dialog. E a mensagem será erro ao excluir contato. Salvo. Agora eu vou executar o meu programa. Vou tentar excluir o Nilo. Clico nele e excluir. Não foi feito nada. Por que ele não fez nada? Porque, por enquanto, o nosso contato ainda está nulo. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó? No comando if aqui de cima de contato, ó, se eu clicar na chave, ele vai dizer onde ela está fechando. Bem aqui embaixo. Então, eu vou colocar um else agora. E vou colocar uma mensagem para o usuário, dizendo o seguinte, selecione um contato para realizar a exclusão. Vou rodar novamente. Ó, vou selecionar o Nilo. E mesmo assim ele vai dizer, ó, selecione um contato para realizar a exclusão. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque esse objeto contato, ele ainda está nulo. Ou seja, é como se quando eu cliquei lá naquela caixa de listagem, esse contato ainda permanece como se não tivesse sido selecionado. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Precisamos alterar a estrutura da nossa tela de pesquisa para que a gente consiga recuperar esse contato selecionado na lista. Então, vamos abrir o método pesquisar. Basta você segurar o Ctrl e clicar em pesquisar. Ele vai estar aqui escondido, ó, com 12 linhas. Basta a gente clicar no botão mais. E aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Tem aqui criado uma lista de contatos do tipo ArrayList de contato, que recebe contato DAO.pesquisar. Ou seja, todos os contatos exibidos aqui, eles estão nesse objeto lista de contatos. Só que esse objeto está dentro do método pesquisar. Ou seja, eu não consigo acessar ele fora do método pesquisar. Então, para que a gente consiga acessar a lista de contatos fora desse contexto de método pesquisar, a gente precisa declarar esse objeto lá em cima, junto com aquele contato que criamos. Então, eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e aí eu posso remover essa primeira parte aqui, ó.
eu coloco somente assim. Porque essa lista de contatos que está dando erro agora é porque ele não foi declarado ainda. Ele está dizendo aqui ó, que o objeto ainda não foi encontrado. A gente vai declarar essa lista de contatos lá em cima, na declaração da nossa classe, como um atributo dela. Do mesmo jeito que fizemos aqui com o contato. Então aqui eu vou dar um Enter, Private, e vou colar aquilo que a gente copiou lá de baixo. Ponto e vírgula. Então agora a lista de contatos está disponível dentro da minha tela de pesquisa como um todo, e não apenas dentro do método pesquisar. O segundo passo é, eu vou clicar num projeto, e aqui na minha lista de contatos, eu vou clicar com o botão direito, Eventos, vou procurar aqui o evento de mouse, porque é um mouse clicked, ou seja, quando eu clicar com o mouse, eu quero que ele pegue a linha que eu selecionei na minha tabela e selecione aquele contato que está naquela linha. Então vou clicar aqui, ele vai abrir o código fonte e eu vou procurar esse método aqui, ó, tbcontatos mouse click. Ou seja, quando eu clicar na tabela de contatos, eu quero selecionar aquela linha, aquele contato que está naquela linha da tabela. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu declaro primeiramente uma variável inteira chamada de linha. Essa linha, ele vai receber qual foi a linha da tabela que eu selecionei. Então eu vou pegar aqui tbl contatos ponto get selected row. Esse método aqui. Enter. Então agora, dentro da variável linha, eu tenho qual foi a linha que eu selecionei na tabela. Agora, o meu contato vai receber a lista de contatos .get linha. Ou seja, a linha que eu selecionei vai lá na minha lista de contatos e busca qual o contato que está naquela linha. E armazena ele dentro da variável contato, dentro do objeto contato. Então, vou rodar o programa. Então, ó, vou clicar aqui no Nilo e vou clicar em excluir. Agora sim, ele apareceu a mensagem de confirmação. A gente pode observar o seguinte. No botão de confirmação eu tenho o botão fechar, o botão sim, o botão não e o botão cancelar. Qualquer botão que eu clicar aqui, ele vai realizar uma ação. Ele vai trazer para mim um número que vai representar aquele botão, né? Nesse caso, o excluir, eu não quero ter um botão cancelar, eu quero somente o sim e não. Então, eu posso fechar aqui o meu programa. E para que eu consiga exibir apenas o botão sim e não, eu tenho que vir aqui no código do excluir. E após a mensagem de exclusão, eu coloco uma vírgula. Nesse momento, eu vou colocar um título para a janela de confirmação. Vou chamar aqui de confirmação. Aqui, pessoal, eu vou apertar Enter para caber tudo na tela e ficar melhor para a gente visualizar. Certo? E depois do título da janela, eu vou colocar uma vírgula e jOptionPane.YesNoOption. Significa que eu só quero o botão sim e não. Eu não quero que apareça o botão cancelar. E a igualdade aqui continua, né? Permanece. Então, se eu apertar o botão Yes da minha caixa de confirmação, ele vai excluir para mim os meus contatos. Ok? Então, vou rodar novamente o programa. Então, está aqui. Temos 3 contatos. Vou clicar no Nilo. Excluir. Agora ele apareceu somente o sim e não. Se eu clicar em não, nada vai ser executado. Vou clicar em excluir novamente. E clicar em sim. Contato excluído com sucesso. Ok. Quando eu dei ok, o Nilo continua aparecendo na minha tela. Certo? Então, o que acontece? Ele já foi excluído do banco de dados, só que a minha tela não foi atualizada. Ela vai ser atualizada quando eu clicar no botão pesquisar. Agora o Nilo desapareceu. Para que ele já faça isso logo após a exclusão, eu preciso pegar o comando pesquisar e adicionar ele aqui no botão excluir. Então, vou fechar o meu programa.
E logo após a mensagem de sucesso, eu vou apertar Enter e vou pedir para pesquisar novamente. Ou seja, depois que eu der OK na mensagem de sucesso, ele vai atualizar a minha lista de contatos exibidas na tela. Então vamos lá, vou excluir agora o Rafael. Ó, excluir. Deseja realmente excluir esse contato? Sim. Contato excluído com sucesso. Quando eu der OK, ele já sumiu com o contato da minha tela. E aqui a gente finaliza a alteração da nossa tela de pesquisa, adicionando a funcionalidade de excluir contatos.